Oi, gente, eu sou a Michelle e trabalho aqui no atendimento do Granato. Para esse segundo episódio do GranaCast, sugeri um tema que ouço muito no dia a dia. Vejo como motivo de várias dúvidas. Gestão empresarial e gestão pessoal. Duas áreas completamente diferentes que algumas vezes vivem meio que junto e misturado. Ainda vejo empreendedores que fazem uma enorme confusão, com retiradas do caixa da empresa, compras com cartão de crédito, e a pessoa que trabalha junto com ele, meu Deus, tentando entender tudo isso e quebrando a cabeça para organizar. Então, para falar a respeito, convidei feras do nosso time. Por favor, se apresentem. Fala pessoal, aqui é o Flávio, mais conhecido como Floss. Sou o CEO do Granato e vamos que vamos. Olá pessoal, meu nome é Alexandre, eu trabalho aqui no financeiro do Granato já há 9 anos e estamos aí nesse desafio aí de conversar com vocês. E aí pessoal, eu sou a Stephanie, trabalho com o Vitor no marketing e bora lá bater esse papo. Fala aí pessoal, aqui é o Vitor do marketing, tudo bem? Bora aí conversar. Muito legal. Então, assim, eu quero também, gente, para entender, já vou jogar aqui algumas perguntas. Qual que é a visão e experiência de vocês? Seja certo ou errado, ou, não sei, alguma regra para seguir? É um tema bem interessante, assim. Então, acompanhando desde o começo da história até, né, misturando a minha própria história nesse tema, eu evolui muito minha visão sobre isso, inclusive, sobre misturar as finanças, né? É importante entender o que é misturar as finanças. Como a Michelle colocou muito bem, quem está envolvido no processo todo de registrar, por exemplo, as informações, precisa tomar um cuidado especial, mas quem, entre várias aspas, mistura as finanças, o que é preciso aí é ter consciência do que é misturar. Eu tinha muito no começo, eu repetia uma máxima que você que está ouvindo a gente aqui como empreendedor, ou até como não empreendedor, não misture as finanças pessoais com as finanças do negócio. Repetir isso causa, na real, um bloqueio do empreendedor. E eu vou explicar o porquê. Quem está começando, principalmente, usa a sua própria conta corrente para manter o negócio, para fazer o negócio girar. Então, quando eu falo assim, não misture sua conta pessoal, suas finanças pessoais com as finanças da empresa, eu não necessariamente estou falando que você não pode pagar as contas da sua empresa com a sua conta corrente. O que você precisa ter clareza é que a conta que você está pagando na sua conta de pessoa física está pagando uma conta da pessoa jurídica. Por isso que o papel do Granato, o papel de um controle financeiro assim, é fundamental. Porque o que difere, né, eu misturar ou não misturar as finanças, né, o fato mesmo, ele pode acontecer na minha conta pessoal, mas eu tenho que ter clareza que esse é um acontecimento da minha pessoa jurídica. Então, eu paguei uma conta da empresa na minha conta de pessoa física. Eu tenho que registrar isso ali, eu tenho que ter clareza com relação a isso. Então, eu fui um cara que sempre não, né? Que evoluía a minha visão. Então, eu não repito mais essa coisa assim, você não deve misturar as suas finanças pessoais com as suas finanças da empresa. E eu evoluí minha visão para uma história mais ou menos de tenha clareza sobre as contas, sobre as suas contas pessoais e sobre suas contas da empresa. Que eu acho que a palavra ela tem muito poder, né? Às vezes a gente cria um bloqueio no próprio empreendedor de querer fazer a coisa muito certa ou muito separada, né? Então tem bastante gente que inclusive sugere, não, já abre uma conta para sua empresa aí. Eu não sugiro isso agora, porque uma nova conta, agora não, né? Com bancos digitais, a gente está evoluindo, mas uma nova conta, ela significa novas taxas, nova burocracia. Você não consegue, é trabalhoso, você gasta tempo tentando abrir uma conta de pessoa jurídica e não necessariamente você precisa ter contas separadas com dinheiros ali em lugares diferentes para você ter clareza ou ter essa separação. Essa separação está muito mais relacionada com você ter tudo registrado ali de forma clara do que, de fato, ter o seu recipiente, né, de dinheiro em lugares distintos.
Então, eu acho que esse é um tema bem interessante e é uma visão que a gente precisa atualizar. O empreendedor, a empreendedora que está ouvindo a gente, que tem um negócio, né, e tenha uma conta só, não, eu estou aqui movimentando o meu negócio com a minha própria conta corrente. Calma, não tem problema nenhum nisso. Tem problema se você não souber o quanto você está movimentando da sua empresa e o quanto você está movimentando da sua pessoa física. Mas não tem problema, o dinheiro está no mesmo lugar. Essa é a minha visão atualizada sobre esse assunto aí, saca? O que eu percebo também, às vezes, é que esse empreendedor acaba fazendo essas compras, né? Essa grande mistura aí, não existe esse problema, mas aí eu jogo para minha assistente fazer essa organização, e às vezes essa pessoa também fica meio perdida, tipo, o que eu faço agora? Como que eu organizo? Então eu acho que isso também precisa ficar bem claro no momento de lançar, de organizar dentro do sistema ou da ferramenta que você usar, né? Da planilha, o que seja. É engraçado, eu já ouvi empreendedor falando assim, olha, a minha empresa é pequena demais para separar finanças pessoais das finanças empresariais. Se eu for medir só o que está rodando na minha empresa, não vai sobrar nada. Faz sentido isso para vocês? Depende do tamanho da empresa? Ou isso seria uma boa prática para qualquer tipo de negócio? Cara, Vitor, eu vou te dar aqui o meu depoimento. Além de trabalhar no Granatum, eu trabalho com 2 empresas, né, que são minhas. E eu vou te contar que durante muito tempo eu tive essa ideia que você falou de tipo, não vale a pena separar, porque dependendo não fecha e tudo mais, só que isso atrapalha muito em você saber qual está sendo o rendimento da empresa. Quando eu precisei contratar uma segunda pessoa para entrar comigo em uma das empresas, num período de alta e tudo mais, eu comecei a perceber isso, tipo assim, no corre, no tete a tete. Porque, às vezes, o que pra mim tava muito controlado quando era só eu, quando eu tinha que pagar pra outra pessoa também que tava fazendo o mesmo trabalho que eu, que tava desenvolvendo as mesmas atividades, eu comecei a perceber que era muito fácil perder o controle das finanças da empresa se você não tem isso bem separado, se você não tem isso bem claro. E isso prejudica muito. Porque quando você começa a misturar as finanças pessoais com as finanças do seu negócio, se você não tem uma visão muito clara de como está o seu negócio e tudo mais, os problemas acabam se confundindo também. Então, muitas vezes você começa a encarar o que é um problema financeiro seu como pessoa física e deixa isso transparecer na empresa, tipo, entende? Mistura as duas coisas. Então, assim, independente do tamanho do negócio, o Floss brinca muito falando de quem tem eu presa, né? E eu tenho essas 2 eu presas. E, assim, cara, por mais pode parecer besteira no começo, pode parecer muita coisa, muito detalhe, mas, assim, fazer essa divisão desde o começo é essencial para quando chegar lá na frente e você precisar ter todo esse histórico, toda essa organização bem definida para entender o caminho que você está traçando e as possibilidades, independente de tamanho, eu acho isso essencial, cara. Então, uma coisa que eu ouvi a Stephanie falando, e o Floss falou também sobre não tem problema você usar a mesma conta, por exemplo, para a sua empresa e para a sua vida pessoal, desde que você tenha tudo registrado. Mas teve uma questão que a Michelle falou sobre as retiradas de dinheiro do negócio, né? Então, às vezes, mesmo tendo ali discriminado o que é empresa e o que é vida pessoal, às vezes existe também essa relação um pouco promíscua, né, do dono ou da dona do negócio com o dinheiro que está na empresa. Então, isso acaba também fazendo com que as finanças pessoais e as finanças empresariais se confundam um pouco. Como é que vocês enxergam essa relação? Certo, então, é fundamental que você tenha um controle das entradas e saídas da sua empresa. Então, como o Flávio falou, não é necessário que você não possa usar a sua conta pessoal ou até fazer gastos pessoais armazenando ali tudo no mesmo controle, desde que você saiba o que é o que você consiga dividir isso para você ter uma visualização daquilo que é da empresa e daquilo que é pessoal, né? Então, você não pode retirar todo o dinheiro que entra na empresa achando que isso é seu, que isso é um lucros que você pode tirar a qualquer momento,
né? Você precisa, se você está trabalhando ali na empresa, você precisa ter um salário definido para você, né? Como se você teria, se tivesse uma outra pessoa trabalhando ali naquilo que você faz. Então você tem que começar a ter todos esses controles. Quanto que uma empresa, uma pessoa fazendo aquilo que eu faço ganharia? Então é isso que eu vou retirar por mês, né? Antes de pensar em tirar qualquer despesinha, qualquer coisa que eu preciso pagar uma conta, vou lá no caixinha da empresa e tiro e pago coisas minhas. Se eu não tiver essa visualização do que é empresa e do que é negócio, na hora que eu vou querer saber se minha empresa está dando lucro ou não, eu não vou conseguir saber, né? Então, às vezes eu vejo o resultado, puxa, mas não tem dinheiro, esse negócio está uma porcaria, não está funcionando, vou parar. E às vezes a empresa está dando super certo, você só não consegue ver esse resultado porque você está toda hora tirando dinheiro com coisas particulares. É assim na sua empresa, Stephanie? Tudo organizadinho? Cara, eu vou admitir pra você que eu aprendi da pior forma, né, Vitor? Eu aprendi deixando tudo embolar e ficando desesperada. Mas chegou um ponto em que é aquilo, eu tinha os registros feitos de uma maneira desorganizada. Quando eu precisava pagar alguma coisa ou outra, tinha confusão do que era a caixa da empresa, o que era a caixa meu, né, no caso, que era de pessoa física. E fazendo um belo de um jabá, na realidade, eu vou ser muito honesta que quando eu comecei a utilizar o Granatum, quando eu comecei a entender a necessidade de organizar, categorizar e tudo mais, ficou muito mais simples, cara. E eu acho que isso independente da ferramenta que você use. O importante é você ter o registro correto e diferenciar as coisas. Como o Ale disse, você começa a tirar dinheiro, pagar uma conta aqui, pagar uma conta ali, um trocado ali, você acaba, embolando tanto as coisas, que eu vou ser muito sincera, dá muito mais trabalho você resolver isso depois do que você fazer certo desde o começo. Lembrando que aqui nesse podcast o jabá do Granatum é legalizado, é inclusive incentivado, viu? Se você quiser experimentar o Granatum por 7 dias grátis, é só entrar em www.granatum.com.br e criar sua conta para fazer um teste. Mas uma coisa que eu fico pensando, a Stephanie falou de eu presa, né? Quando só tem o empreendedor, né? A empreendedora na empresa, mas me parece que fica muito mais complicada essa relação entre finanças pessoais e finanças do negócio quando o empreendedor não está sozinho, né? Quando tem funcionários. Então, até a Michelle falou de você ter a assistente financeira, né? O gestor financeiro, a gestora financeira correndo atrás depois para identificar aqueles gastos, né? O Flávio, para você que é um empreendedor, né, que tem funcionários no seu time, como que você enxerga isso? Isso, na verdade, foi o que me fez evoluir, viu, Vitão? Essa é a grande verdade. No episódio anterior, né, no episódio 1 do podcast aqui, eu falei sobre quem trouxe isso no começo dos meus empreendimentos que começaram a ter sucesso aqui foram os meus sócios, né? Que tinham essa característica de controlar melhor a coisa. E quando você coloca, meio que terceiriza essa responsabilidade para outra pessoa, você tem dois caminhos. O caminho da irresponsabilidade, então ou você é muito irresponsável e fala assim, não mexe nisso daí não. Não registra isso aí não, isso aí é outra coisa. Ou você vai pelo caminho responsável, que é o de alguém que tem mais conhecimento do que você vai te propor um jeito de registrar, um jeito de organizar, vai chegar para você e vai falar assim, cara, você não tá fazendo certo aqui não. E deixa eu só dar um passo para trás nessa sua pergunta, porque acabei de ter desenhar um negócio aqui no meu Moleskine baseado nessas conversas. Quando o lance do eu presa, o que acontece é que a gente replica o nosso comportamento de pessoa física. E daí, cara, a gente fez um joguinho, uma brincadeira lúdica para explicar DRE. Tem até um artigo no nosso blog, que é o jogo da DRE. O caminho da grana, cara, numa empresa, ela é diferente do caminho da grana na sua pessoa física. Basicamente, o que acontece é que na sua pessoa física, o dinheiro entra no seu caminho do dinheiro na sua pessoa física quando ela sai do caminho todo percorrido pela empresa. Então, quando eu sou um assalariado, eu não vejo o caminho que essa grana percorreu antes do meu salário entrar. Porque a minha fonte de entrada, de receita,
O meu faturamento é o meu salário. E daqui para dentro, eu defino o que eu vou fazer com a minha vida. E não necessariamente com o que eu vou fazer com o meu negócio. Então, por isso que é importante. Então, se fosse imaginar, imagine assim, fecha o olhinho aí e imagina o caminho da grana. O faturamento da sua empresa não é o lucro da sua empresa. Quando sua empresa vende, é o input de dinheiro na sua empresa. Aí imagine que ela vai passando tipo em vários máquinas de frios, tá ligado? Vai tirando uma tirinha da sua grana à medida que ela vai passando assim. Então, quando entra a grana, né, quando o faturamento acontece, já um pedaço já vai ficar para pagar imposto só sobre as vendas. Então, o fato de você ter vendido já vai tirar uma parte da sua grana, se você emitir nota. Então, vamos falar da realidade de um empreendedor que emite nota. Então, já vai ficar um teco de imposto. Logo depois, você tem que lidar com os custos que você tem no seu negócio. Logo depois, você tem mais um pedaço, uma fatia que fica para pagar suas despesas fixas. Logo depois, suas despesas variáveis. Logo depois, né, os seus custos operacionais e por aí vai. E aí vai sobrar o lucro. Isso que sobra que entra para você como empreendedor, se você não quiser reinvestir na sua empresa. Senão você vai pegar um pedaço desse lucro e vai colocar lá na ponta de novo, cara, desse caminho. Então, o que acontece, assim, a dificuldade de quando eu estou empreendendo sozinho é que eu não tenho essa visão do antes, que é uma visão muito louco, né? Pode parecer um pouco difícil, mas é a visão da DRE, cara, da demonstração de resultado do exercício. A estrutura da DRE já propõe isso. Então, você como empreendedor, precisa entender todo esse caminho que a grana faz. E quando você tem alguém te ajudando, e eu entendo por que é difícil para algumas pessoas, né, principalmente para quem tem a mesma conta corrente operando o negócio e a empresa, é que você vai ter que, por exemplo, abrir a sua conta corrente. Então, eu como empreendedor, falo para o meu assistente chegar controlar minhas finanças. O meu assistente vai olhar a minha conta corrente e muitas vezes vai ficar com vergonha, vai se sentir acanhado, vai se sentir não empoderado para falar assim, cara, tá errado isso daqui. Não, olha aqui, essa retirada que você fez, você retirou como? Se não tem o que retirar. Então, parte dessa irresponsabilidade está com essa síndrome, né, do empreendedor de ser o super poderoso, porque a grana está dentro da conta corrente dele. E aí, pensando nesse caminho que eu falei, é como se a grana estivesse entrando como o meu salário, que na real não é. Ela tem que percorrer todo aquele caminho da DRE, do faturamento até o lucro, e só depois do lucro que eu tenho que considerar isso como sendo a grana, a minha grana da pessoa física. E isso é difícil. Para quem está trabalhando contigo, e hoje o Alexandre é o cara que cuida de tudo para a gente aqui, né? O Ale é o cara que está sempre atento com os acontecimentos, com esse caminho dentro do negócio. Hoje a gente tem ali as contas separadas, então a conta corrente do negócio, o Granato, eu acho que é um porte maior do que talvez as pessoas que a gente esteja falando aqui, mas que a grande maioria das empresas tem o porte das pessoas das quais a gente está se referindo aqui, do empreendedor um pouco menor. Mas empodera, né? Eu acho que o grande benefício de ter alguém cuidando disso para você é fazer você manter a atenção em pontos importantes, cara, de sinalizar mesmo, falar assim, cara, olha aqui, ó, peraí, a sua retirada, o seu prolabore, a gente sentou e definiu que vai ser R$5.000. E aqui as contas que você pagou na sua pessoa física já superaram R$5.000. Da onde vem esse dinheiro? Então você tem que empoderar mesmo. Se tiver tudo misturado e você tiver com assistente, você tem que empoderar essa pessoa que trabalha contigo para poder te sinalizar e poder orientar você para tomar melhores decisões ou para não errar, né? Então, acho que é isso. É interessante, né, como as coisas vão surgindo na nossa cabeça conforme a gente vai conversando. Porque a gente sempre pensa nessa confusão de conta pessoal com conta empresarial, no sentido de que eu
estou trabalhando num negócio, estou dedicando meu tempo a ele e eu preciso de dinheiro para sobreviver, né? Então, o problema aí é que, assim, estou precisando de dinheiro, vou lá e pego, né? Entrou um dinheiro na empresa, eu vou lá, preciso pagar a escola do meu filho, eu entro na conta e pago. E eu tenho a sensação, e aí vai como uma pergunta para vocês também, que isso acontece muitas vezes porque o empreendedor ele não consegue definir o salário dele, né? E aí a mistura da conta pessoal com a conta empresarial se dá muito nesse sentido. Porque, como eu estou começando e eu não posso ter muito gasto, então eu não tenho salário. Eu dedico meu tempo ali, o tempo integral, muitas vezes trabalhando o dia inteiro, e eu não vou desfalcar a minha empresa com um salário para mim, né? Só que nisso aí, o resultado da empresa acaba sendo mentiroso, né? Porque eu preciso guardar aquele dinheiro da minha remuneração, do meu trabalho, como se não fosse eu que estivesse ali, mas fosse uma pessoa que eu tivesse que estar pagando, né? Então, esse picadinho que toda hora eu estou pegando é uma forma de esconder que eu preciso ter um salário ali dentro, que eu preciso do meu tempo sendo remunerado, não é? Certeza. E é muito louco. Quando eu converso com um empreendedor assim, eu sempre sugiro, falo assim, beleza, não, o cara fala, não, mas eu não vou retirar aqui o meu Prolabore. Eu não preciso de salário agora. Eu falo, beleza, você não precisa, então você está doando. É isso? Não, como assim doando? Não vai sair o dinheiro. Eu falo, não vai sair, mas ele vai entrar em forma de trabalho aí para você. Então, ou você tem que criar uma dívida mesmo, né? Então, anota na caderneta ali, ó, 15 meses de trabalho sem salário. E cria essa dívida com o seu negócio, ou cria esse crédito com o seu negócio, e considera esse gasto do Prolabore, mais um ganho, que é para dar o 0 a 0, porque basicamente você pode errar em precificação, você pode errar em tudo, né? E é muito comum, Ale, é muito comum mesmo essa percepção de que eu tô fazendo mal para o meu negócio ao ter um salário. E às vezes você pega de picadinho, às vezes está pegando mais do que o salário que você teria, né? Ou ainda, o que é pior, pega mais caro, né? Porque é bem o que você falou. Pô, eu passo o meu dia inteiro aqui, já não tô ganhando nada. E eu tô vendo aqui, eu falei no episódio 1, eu tô vendo aqui que a conta da minha empresa, a conta bancária da minha empresa tem um limite aqui pré-aprovado. Então, cara, eu vou tirar 15 dias de férias aqui porque eu mereço, não tô ganhando nada. E aí pega o dinheiro mais caro, né? Toma as decisões mais erradas para compensar essa falta de organização mesmo, né, cara? É curioso isso que o Ale falou sobre resultados, né, que no fim são até mentirosos, né, da empresa. Acho que o Digão comentou isso no podcast anterior, de como é comum o empreendedor mirar no empate no fim do mês, né? Então, eu gastei aqui R$3.000 e a minha empresa aqui ganhou R$3.000, então tá tudo certo, bola para frente, vamos mirar no próximo mês. Mas isso tá te colocando numa posição de ter um salário às vezes menor do que o que você teria no mercado de trabalho, né? E aí o empreendedor vai levando aquela situação para frente. Hoje a gente tem até dados de que uma grande porcentagem, né, não lembro o número agora, dos empreendedores no Brasil recebe menos de R$2.000, é isso? Menos de mil. Menos de R$1.000. Eu acho que é $200, cara. Essa foi a pesquisa. Então, é natural, né? Porque não tá mirando em ganhar mais. Tá mirando só em fazer esse... acho que foi o Romeu que falou no episódio anterior. Não, beleza, ficou no 0 a 0 aqui, vamos pro próximo mês, que o próximo mês vai ser melhor. E eu acho que esse é o mais danoso, cara, mesmo. Porque existem aspectos psicológicos, né? Você vai minando sua cabeça ali dessa ideia de que, de repente, não tá valendo a pena aqui tocar o meu negócio, porque eu trabalho, e eu não
não estou conseguindo realizar. Então, é uma mistura de amor do negócio, com falta de conhecimento mesmo, com viés de séculos, né? Talvez. Tudo isso misturado faz com que quem está empreendendo cometa esse tipo de erro aí. Gente, uma coisa que eu queria até pontuar do que o Foz falou, que eu acho muito importante sobre esse medo, né? Aqui no Granato a gente sempre dá nome, então toda a Joana da empresa X e essas assistentes a gente chama de Aline. E aí uma sugestão que eu queria dar para as Alines que estiverem ouvindo a gente, que não saber como abordar isso com o chefe, às vezes dessas ações, é indicar o nosso podcast. Indica, e esse episódio, por exemplo, para que ele ouça e, sim, fica aí uma sugestão para que ele comece a enxergar, sabe? Veja com os outros olhos. É isso, fica indireta aí, então. Sim. Sabe uma coisa muito importante, cara? De novo, né? Na fala da Michelle veio uma coisa que é recorrente desde que a gente abriu o Granatum aqui. De terceirizar a responsabilidade depois que a bucha já estourou, né? Então é assim, Aline, resolve isso daí, tem que pagar as contas hoje, o fulano falou que vai pagar daqui a 45 dias, vê lá com o gerente. Então, isso é muito comum de acontecer, cara. O financeiro, né, quem está cuidando do financeiro tem que tomar algumas decisões estratégicas que, assim, o empreendedor deveria compartilhar com a Aline, com a assistente, com a gestora, a situação e juntos eles deveriam pensar em saídas. E o que a gente vê, na maioria das vezes, é assim, Aline, vê isso daí para mim, resolve isso daí. Aí fala com o gerente, o banco, olha, bancos, me perdoem, mas assim, a maioria dos produtos que são oferecidos são os piores produtos possíveis dos bancos no curto prazo. Então, se você não tem uma boa reputação, um bom histórico, investimentos, consome produtos no banco, você não tem um dinheiro barato. E a saída da assistente, que tem que tomar a decisão de bate-pronto, passa a ser uma decisão do impulso, comprando o dinheiro mais caro para pagar, honrar as dívidas e tendo que tomar esse tipo de decisão. E digo mais, muitas vezes as Alines são demitidas por conta dessas decisões que elas são forçadas a tomar no dia a dia, que não necessariamente seria a responsabilidade isolada delas. Uma outra coisa que a Miriam comentou e que também é muito importante é que, às vezes, quando eu deixo para essa assistente, essa Aline, fazer toda essa organização da minha vida pessoal e também da empresa, eu não sinto a dor, sabe? Quando eu mesmo lanço os meus gastos, eu consigo ter uma visão melhor daquilo que eu estou gastando mais ou gastando menos, sabe? Falando sobre vida pessoal. Às vezes, quando eu terceirizo isso, ela só vai lançar aquelas informações e te apresentar aquilo já pronto. Então, também acompanhar mais de perto todo esse lançamento, o que está sendo gasto, como que está sendo organizado isso. Eu acho que cabe ao gestor financeiro ali, a quem está administrando a conta da empresa, acho que justamente mostrar, né, essa confusão, conseguir separar esse controle e mostrar para o empreendedor, olha o quanto, né, dinheiro pessoal que está saindo ou entrando aqui na conta, que está causando esse tumulto aqui no controle financeiro, né? Porque eu acredito que também tem uma certa vantagem, assim, que às vezes o empreendedor percebe de ter alguém cuidando da empresa e ao mesmo tempo cuidando das suas coisas pessoais também, né? Porque de repente é a pessoa que está ali fazendo pagamento para a empresa, mas também está fazendo o meu pagamento que eu não tenho tempo de fazer. E se você não tiver esse controle, até de repente, para você saber o quanto de tempo que essa pessoa está perdendo ou está investindo na empresa e o quanto de tempo que ela está investindo numa tarefa que deveria ser sua ou seu círculo familiar, né?
Então, às vezes você, poxa, mas você não conseguiu fazer aquela tarefa que eu designei? Não, por quê? Porque eu estou cuidando de outras coisas. Então, essa mistura acho que vai além só do financeiro. Às vezes entra também nas atividades, e aí você prejudica o trabalho daquela pessoa e o controle de tempo, de quanto que se gasta para fazer cada coisa. Tem uma coisa que eu achei legal que o Floss falou, acho que na primeira fala, sobre às vezes o empreendedor ou a empreendedora ficarem até travados, né, de tanto ouvir essas frases de não faça isso, né, não misture suas finanças pessoais e tal. E conforme a gente vai ouvindo, né, os vários problemas que isso traz para uma empresa, começa a dar até um desespero, né? A gente está falando aqui com pessoas que têm empresa que está organizada, que tem empresa que está desorganizada, pessoas que estão querendo começar a fazer a sua gestão financeira. Então, eu queria saber de você, Ale, que é o nosso mago das finanças aqui no Granato, né? Então, uma pessoa que está ouvindo... uma pessoa, um dona de negócio que está ouvindo isso e que putz, cometeu todos os erros que foram descritos até aqui. Como é que faz para sair desse buraco? Qual que é o passo 1 aí da separação das finanças, da organização? Puxa, eu tenho que responder isso sem a ajuda do Granatum, né? Olha, se você tem um Granatum, fica mais fácil. Você pode ter uma conta pessoal ali separadinha, onde você tem as categorias específicas para suas contas pessoais. Se você trabalha numa planilha, ou mesmo anotando, você tem que anotar tudo. Você tem que ter, no final do mês, um montante de quanto que eu gasto em cada coisa. Porque senão fica muito confuso mesmo. Você não consegue definir o que foi tempo dedicado à empresa, tempo dedicado à minha vida pessoal, né? O que foi gasto da empresa, gasto pessoal. Bom, acho que primeiro não existe uma fórmula mágica, né? Acho que a gente já trabalhou há muitos anos aí com finanças, e uma coisa que a gente aprende é que a finanças é dinâmica, né? Então, aquilo que você faz hoje, amanhã já vai ser diferente, você precisa estar sempre adaptando. Agora, um erro comum da gente cometer é querer, às vezes, ter controle demais também, né? Então, a gente detalha demais, categoriza demais, faz muita coisa, e a gente perde o controle por excesso de controle, né? Então, acho que assim, uma sugestão que eu dou é que a gente possa começar... Estou começando agora, primeira coisa, separar o que é pessoal do que é empresarial. Crio 2 contas. Depois que eu estou conseguindo fazer isso, eu começo a criar categorias para minhas contas pessoais, para minhas contas empresariais, né? Sem muito detalhe. Esses detalhes eles vão surgindo na sua necessidade. Quando você precisa, nossa, mas eu estou gastando muito com material de escritório aqui, mas o que exatamente, né? O que eu estou comprando demais? E aí você, então preciso detalhar um pouco mais isso. Então você cria uma subcategoria. Então é uma necessidade que você vai tendo aos poucos. Se você quiser já, a primeira coisa, vou detalhar tudo. Vou colocar aqui caneta, lápis, borracha. Você vai ver que tem muitas coisas que você não usa, muitas coisas que você não tem uma despesa mínima. Então esse controle fica muito complicado. Ô, Stephanie, você fez aí algum desses passos que o Ale falou? Como é que foi esse seu processo de uma eu-presa desorganizada para uma eu-presa mais organizada agora? Então, a minha vantagem, por assim dizer, é que uma das minhas eu-presas é um serviço. Então, foi mais fácil para mim organizar, porque nesse caso, eu tive que ser um pouco desapegada no momento em que eu percebi que eu precisava organizar, porque foi tipo, o que era passado, a partir desse momento vamos registrar cada serviço prestado, vamos registrar cada gasto envolvido com a empresa, entender se eles são necessários também e tudo mais, porque quando você presta um serviço tem ali gastos pessoais que podem acabar, se tratando de uma empresa de uma pessoa só, claro, né? Mas podem acabar parecendo, tipo, que são algo da empresa. Porque, por exemplo, nos primeiros momentos, se eu ia fazer a visita para algum cliente, eu não cobrava o transporte.
Mas quando você está prestando um serviço e você vai gastar para chegar lá na casa daquele cliente, você precisa cobrar por isso. Isso está dentro do valor que você precisa cobrar. Então, são coisas que eu fui alinhando e categorizando conforme o tempo foi passando, conforme eu fui entendendo as particularidades. Agora, no caso da outra empresa, que é um produto que eu vendo, é muito mais simples, porque é palpável, né, Vitor? Você consegue ver, eu tô gastando com material para produzir algo. E daí, se você, sabe, prestar atenção que você, naquelas questões todas que já foram levantadas, prolabore, o tempo que você tá gastando e tudo mais, você começa a perceber que, de fato, como a Lê disse, controlar demais não vai te ajudar, no sentido de que quanto menor for ali as informações, as categorias, quanto mais esmiuçada, mais detalhado, é mais coisa para atualizar dependendo do período em que você tá. É mais fácil você ter grandes categorias nas quais você preste mais atenção. Por exemplo, materiais, por exemplo, utensílios e por aí vai. Eu acho que, como a Lê disse, depende de cada necessidade, depende da necessidade de cada empresa e você vai sentindo, né? Você vai sentindo o que você precisa moldar, o que você precisa ajustar. E a recomendação é aquela, você não tá fazendo o controle da sua empresa ou não tá fazendo ele separadamente do que é a pessoa física, cara, respira fundo, pode dar um certo trabalhinho no começo, mas faça, porque é muito importante e assim, muda completamente a sua vida, a sua forma de enxergar o seu negócio, facilita muito os próximos passos e as decisões a serem tomadas em relação a ele. Eu acho que assim, mudou completamente a minha vida do momento em que eu comecei a fazer esses registros, a controlar de forma separada, inclusive as empresas, não ter duas empresas no mesmo registro, jamais, porque eu comecei a enxergar o que cada empresa estava trazendo, as possibilidades que elas estavam me dispondo, né, no caso, que passos eu poderia dar com cada uma. Então, assim, é um pouco de trabalho que você vai ter uma vez para organizar, mas que vai ser fantástico no futuro a curto prazo. Eu queria só propor, eu concordo muito com a Lê, né, com a Stephanie, só que eu acho que no episódio 1 eu falei sobre isso também, perguntas certas, cara. Quais são as perguntas que me tiraram do Floss que falia negócios por não fazer controle financeiro do Floss que controla o negócio? Acho que são perguntas. Então, tenta, independente se você é uma empresa ou se você é uma empresa com 500, 300, 30 funcionários, não importa. Tenta responder essas perguntas aqui, ó. Qual que é a margem de lucro do seu negócio nesse mês que passou? Qual que é a margem de lucro do que você vende, seja produto ou serviço? Qual é o valor do seu Prolabore? Qual é o percentual que você reinvestiu no seu negócio? E quanto que é o seu sonho de lucro? Quanto você quer ter de lucro com o seu negócio? Pode ser em termos percentuais ou em termos de dinheiro. Quero ter 1 milhão de lucro esse ano. Essas perguntas vão ser como o fio do novelo de lã para você. E não deixa sem resposta. Tenta responder essas perguntas. Você vai ter que ir atrás de consumir conteúdo, vai ter que ir atrás de se informar, vai ter que ir atrás, se você já conhece, sabe como calcular tudo, se você já tem o seu Granatum. E eu não vou nem falar, a partir de hoje, né, eu estava ouvindo a gente falar que não importa se você faz no papel, se você faz na planilha, se faz no sistema, ou você usa o Excel. Eu amo o Excel, eu não uso o Excel para fazer o controle financeiro, porque o Granatum resolve todos os problemas que eu tinha com o Excel ao fazer o controle financeiro. Então, ou você usa um sistema, ou você usa uma planilha, tá perdoado, mas papel não. Porque, por exemplo, para responder essa pergunta, imagine você tendo que folhear 35 folhas para trás ali, para saber qual que foi a sua margem de lucro, quanto que você vendeu daquele produto, quanto que você tem de margem no mês que passou. Então, ou usa uma planilha ou usa um sistema, ou usa o Granatum, mas tenta responder isso, porque essas perguntas elas vão te puxar, vão te obrigar
a fazer o que a gente chama de modelagem financeira. Eu não quero falar termos técnicos aqui para não assustar ninguém, mas só tenta responder essas perguntas. E se precisar de ajuda, comenta, né, com a gente aqui, compartilha com a gente as dúvidas, porque pode ser inclusive tema dos próximos podcasts aí, já tomando a dianteira do Vitão, que podia propor isso daí. Então, só para contribuir com essa última, com essa dica aí, por onde começar? Começa respondendo essas perguntas que eu fiz aí. Eu também queria aproveitar, gente, e agradecer todo mundo que ouviu o primeiro episódio, mandou feedback, sugestão, e ressaltar que esse é um podcast feito pelo time do Granato, para vocês e com vocês. Então é muito importante esse retorno e a gente está muito feliz. Então é isso, a deixa tá dada aí. Você já sabe, nosso Instagram é o @granatomoficial. Se esse podcast foi legal para você, não deixa de compartilhar a sua opinião com a gente lá. Você pode também entrar no blog do Granatum, lá tem todos os artigos que vão te explicar melhor com detalhes os assuntos que a gente falou aqui. E se você ainda não experimentou o Granatum, é só acessar www.granatum.com.br e fazer o seu cadastro para 7 dias grátis. Legal? Espero que todos tenham gostado desse episódio e a gente se vê na próxima, beleza? Se despede aí, pessoal. Todo mundo fala tchau. Tchau! Bem animado, né? Valeu, galera! Falou! Galera! Valeu!